Me dirigir a você e saudá-lo com a paz do Senhor é para mim um prazer muito grande. Eu estou aqui para recomendar o nosso ministro, o evangelista Natalino das Neves, membro da Convenção do Paraná e da Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, e que faz o comentário semanal das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Caro professor, eu recomendo, assista com atenção a aula desta semana. Veja aí que preciosidade e tenha uma boa aula no próximo domingo. Bem-vindo, bem-vinda ao programa A Escola Dominical na Web TV. É um prazer, mais uma vez, estar com você nesta lição de hoje, a lição de número 5, que tem por título As Virtudes dos Salvos em Cristo, dando continuidade ao estudo da Epístola aos Filipenses. Nós já estudamos 4 lições e esta é a lição de número 5. Se você ainda não viu ou não assistiu as lições anteriores, da lição 1 a 4, você pode acessar pelo site redemoamiga.com.br, que é o site da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, cujo nosso pastor é o pastor Ivaldo Teodoro da Silva, ou também pelo meu blog www.natalinodasneves.blogspot.com.br, ou se você estiver acessando por YouTube, também pelo canal do YouTube, só colocar lá Natalino ou colocar o título da lição, você vai conseguir acessar as demais lições também. Você que está chegando pela primeira vez nesse programa, a Escola Dominical na Web TV, então informo para você que nós, além desse vídeo, deixamos disponível para você os arquivos de slides, que é o arquivo que eu utilizo aqui para fazer esse comentário, e que fica lá na redemoamiga.com.br, do meu blog também, ou no meu canal do SlideShare. É só colocar no Google blog Natalino, colocar o título da lição, você vai encontrar. E ali nós temos o arquivo que você pode baixar em PPT e acompanhar o vídeo. Então eu aconselho que você assista o vídeo, depois baixe o arquivo em PPT, a apresentação, e acompanhe a lição para que você possa compreender o conteúdo. Você que é professor, você que é aluno, você que está nos assistindo, tem amigos meus que não são evangélicos, diz que são assíduos assistentes desses vídeos que nós estamos comentando. Então é um prazer, uma alegria para a gente quando nós temos essa informação. Tenho toda a liberdade para baixar o arquivo, assistir o slide, e peço que você compartilhe com toda a sua rede social e com a sua igreja. Vamos compartilhar para a melhoria, para o bem da escola dominical. Essa lição, a lição de número 5, nós iremos disponibilizar 2 vídeos para você, a parte 1 e a parte 2. Então não deixe de assistir tanto a parte 1 como a parte 2. Se você for assistir esse vídeo, lembre-se que ao final nós teremos então um segundo vídeo que complementa toda a lição para que você tenha uma lição completa. A lição de hoje, lição de número 5, as virtudes dos salvos em Cristo. A leitura bíblica em classe sugerida é em Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao 18, que diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, Paulo dizendo, porque estava preso, assim também opera a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E, ainda que seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo.
verso 18. O texto áureo da lição, baseado em Filipenses 2:3, diz: porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Falando aqui da direção de Deus, da vontade de Deus, operando na vida dos salvos. A verdade prática diz: a salvação é obra da graça de Deus, garantida à humanidade mediante a morte expiatória de Cristo. Então nós vemos que é o título da lição. Então nós vemos aqui trazendo que a salvação é uma obra de Deus, feita pela graça, pela bondade de Deus, e é garantida por meio da morte de Cristo, que é o único meio de salvação segundo os textos bíblicos, segundo a Bíblia Sagrada. O objetivo proposto pelas lições bíblicas da CPAD para essa lição é conhecer a dinâmica da salvação, analisar a operação da salvação e saber que a salvação opera alegria e contentamento no crente. E eu acrescento o quarto, que vocês que já estão comigo já estão acostumados a aplicar na sua prática diária o conteúdo aprendido. Isso para mim é fundamental e não pode ser esquecido. Então, para introduzir esta lição, que nós já dissemos que tem por tema as virtudes do salvo em Cristo, convém aqui nós colocarmos os pontos principais que nós iremos abordar nesta lição. Então aqui nós vemos que Paulo não duvidava da obediência dos filipenses, por mais que ele comenta aqui sobre essa fidelidade, a obediência deles na sua ausência. Paulo aqui está incentivando para que eles permanecessem firmes no mesmo propósito em que eles estavam desde o início da sua fé. A obediência ao Evangelho garante a alegria da salvação. Isso que nós vamos ver nesta lição é uma alegria pela própria salvação, bem como pela salvação dos outros, como nós vemos aqui o autor também expressando esta alegria pela salvação dos filipenses. A alegria em ver os frutos do seu trabalho é também uma alegria tripla aqui, Ou alegria pela sua própria salvação, a alegria pela salvação dos outros e também a alegria por ver o fruto do trabalho sendo realizado e Deus operando. Isso deixa, como nós vemos aqui, uma alegria tremenda para o apóstolo, que pregando o Evangelho, então ele vê o resultado disso. É isso que nós vamos ver nesta lição. O primeiro tópico da lição tem o título A Dinâmica da Salvação, baseado no capítulo 2, verso 12 e 13, os dois primeiros versículos. O primeiro item, a dinâmica da salvação. Como sempre obedecestes, diz aqui o apóstolo Paulo no início. Então nós vemos aqui uma recomendação do apóstolo para que eles permanecessem, perseverassem naquela obediência, porque não era uma obediência cega, mas era uma obediência com um objetivo específico, que era uma obediência ao Evangelho, que era o Evangelho de poder, que é o Evangelho que nós conhecemos, que nos transformou e mudou a nossa vida e que nos traz uma promessa rica, uma promessa fiel da vida após a morte. A ausência do líder, ele deixa bem claro aqui, nós vemos como na sua ausência o apóstolo trazendo um estímulo entre a comunidade, uma necessidade desse estímulo, uma vez que o líder estava longe. Por mais que Paulo diz aí que eles estavam fiéis, mas Paulo então dá faz o seu contato com essa comunidade, dando incentivo para que eles continuassem firmes. Por isso a importância da palavra do líder, a palavra de apoio, de incentivo, no momento de dificuldade da comunidade a quem lidera. Com temor e tremor. Aqui nós vemos uma palavra que o apóstolo fala para os filipenses, porque nós vemos que a procedência do orgulho é a segurança produzida por uma confiança cega. Isso é bem diferente do temor e tremor, porque temor e tremor não é ter medo de Deus, mas ter medo no sentido de pecar contra Deus, fazer a vontade de Deus, diferente daqueles que têm como a sua orientação o orgulho, que é produzido a partir de uma confiança cega em si mesmo e não em Deus. Quando há temor e tremor, é porque existe essa confiança não em si mesmo, não na pessoa, mas uma confiança em Deus, uma reverência a Deus, que é o dono da salvação, que nós vamos ver nesse texto. E a lição fala de 3 aspectos da salvação operada em nossa vida pelo Senhor Jesus Cristo. A primeira, a obra realizada e consumada de forma suficiente na cruz do Calvário, ou seja,
A obra que Jesus realizou no Calvário, ela é suficiente para a salvação de todos, salvos do passado, guardados do presente, mas esperançosos no futuro, nos diz a lição. Ou seja, salvos do passado porque a obra de Cristo nos purifica de tudo aquilo que nós já cometemos, das nossas falhas. Uma vez aceito essa obra em Cristo Jesus, a pessoa é justificada diante de Deus e os seus pecados, as suas falhas são apagadas, no sentido da justificação diante de Deus para a salvação. Guardados no presente, uma vez que estamos sendo justificados, mas esperançosos no futuro, porque a redenção definitiva e plena é algo que vai acontecer no futuro. Então é algo que nós temos já o penhor, pela salvação, pelo Espírito de Deus na nossa vida, mas é de algo que nós vamos receber depois na vida após a morte. O caráter progressivo da salvação, que é o segundo aspecto da salvação. Devemos zelar pela nossa salvação e resistir ao pecado, Romanos 8 e 9, também 1 João 2, 1 e 2, que nós devemos, uma vez justificado, aí vem a santidade, que é um processo, que é algo contínuo, que nós temos que preservar diante de Deus, no nosso comportamento, como fruto do Espírito, que identifica a nossa salvação e de uma forma progressiva. E por fim, a plenitude da salvação, que é a redenção gloriosa do corpo, sem dor, angústia ou lágrima. É o estado permanente com Deus, conforme nós vemos em 1 Tessalonicenses 4, do verso 14 ao 17. É aquele corpo transformado, o corpo glorificado, um corpo incorruptível que nós iremos receber de uma vez por todas, de uma forma permanente com Deus. Então essa é a plenitude da salvação. Então nós temos a obra realizada e consumada de forma suficiente na cruz do Calvário em Cristo Jesus, o caráter progressivo que, uma vez justificado pela cruz de Cristo, devemos ter uma vida de santidade diante de Deus de forma progressiva e contínua, e por fim a plenitude da salvação, que isso é após a nossa morte ou após a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, se ainda estivermos vivos, para estarmos com o Senhor de forma permanente. O item 2 diz: Deus é a fonte da vida. E eu acrescento: Deus é a fonte da vida e salvação, uma vez que o tema é salvação. Já fiz alguns comentários a respeito dessa questão do tema, divisão, que muitas vezes nós temos algumas dificuldades aí com as lições bíblicas da CPAD. Às vezes até o livro, o autor coloca de uma forma coerente, e na hora da revista nós vemos aí que para ajustar os temas, o desenvolvimento da mensagem, muitas vezes tem alguns equívocos que atrapalham na sua condução. Eu coloco aqui e no meu slide fica lá em vermelho, como para você pensar um pouco, só colocar um acrescentar para tentar melhorar a compreensão. E o texto diz: é Deus quem opera, né? É Deus quem opera a salvação. Então abaixo a arrogância humana. O ser humano achar que ele é salvo pelas suas próprias obras, pelos seus méritos, mas a palavra de Deus deixa bem claro que é pela graça e misericórdia de Deus. A confiança em nós mesmos produz arrogância. Ao contrário, que desconfiados de nós mesmos, demonstrando a nossa dependência de Deus, é que nós devemos agir, né? Porque nós não somos em nós mesmos capazes, mas nós temos as nossas falhas como ser humano, nossas dificuldades, e nós temos que entender que nós somos dependentes de Deus. Aqueles que confiam em si mesmos são pessoas arrogantes, e essa confiança, ela produz essa arrogância que não leva o ser humano a nada, a não ser a sua perdição. Então é mais viável nós desconfiarmos em nós mesmos, sabemos que nós somos imperfeitos, e buscar a misericórdia de Deus e seguir de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo quem opera no homem a salvação. Filipenses capítulo 2, verso 13, e João 16, do verso 8 ao 11. João 16, verso 8 a 11 diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ele quem? O Espírito Santo. Do pecado, convence o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então é Jesus falando quando enviaria o Espírito Santo para convencer então o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então o Espírito Santo como a única forma de você chegar até Deus para reconhecer o valor da obra vicária de Cristo na cruz. O salvo deve ser um instrumento de justiça no mundo corrompido.
Então nós como salvos do Senhor, que dizemos que conhecemos, somos transformados pelo Evangelho, nós temos que ser instrumento de justiça de Deus neste mundo, nesse ambiente que nós estamos vivendo, influenciar o mundo e fazer a diferença. O item 3 diz a bondade divina e a responsabilidade humana. Então a lição fala a bondade divina, e eu acrescento aqui a bondade divina, e em vermelho eu coloco no meu slide, e a responsabilidade humana. Por quê? Porque o ser humano também tem a sua ação sobre a salvação, no sentido de ir até Deus, tomar essa ação de buscar reconhecer essa graça, esse dom dado por Deus da salvação. A salvação é disponibilizada por Deus a todas as pessoas. Todas as pessoas têm o direito de obter essa salvação que foi consumada na cruz por meio de Jesus Cristo. Entretanto, a opção é do ser humano. O ser humano, ele tem essa liberdade, ele tem essa oportunidade, e é dada de graça por Deus, mas ele tem que tomar essa ação de aceitar, unicamente aceitar e reconhecer que somente em Jesus Cristo, que pela obra de Cristo, nós podemos ser salvos. Uma vez recebida a iluminação do Evangelho, João 1:9, o ser humano torna-se regenerado e útil para o corpo de Cristo, Efésios 4:11-16, 1 Coríntios 12:7. Então nós vemos que uma vez que foi recebido a iluminação do Evangelho através do Espírito Santo de Deus, o ser humano ele é regenerado, recebe uma nova natureza, e ele já não se conforma em pecar. Ele é um pecador, mas um pecador regenerado. É alguém que não tem o prazer na prática do pecado, mas busca servir e fazer a vontade de Deus. É Deus que nos chama e nos oferece a salvação. Nossa parte é abraçar pela fé o que Ele nos dá, e pela obediência agimos positivamente ao seu chamado. É uma citação que eu faço aqui de Calvino, quando ele comenta a Epístola aos Filipenses. Então nós sabemos qual que é a posição de Calvino, do calvinismo, mas nós vemos que essa palavra de Calvino aqui, ela vem dentro do recorte que eu fiz, nos diz muita coisa. É Deus que nos chama e nos oferece a salvação. Nossa parte é abraçar pela fé o que Ele nos dá, e pela obediência agimos positivamente ao seu chamado. Ou seja, o ser humano abraçando essa oferta de Deus da salvação pela fé. Então nós vemos aí, mesmo nesse comentário, uma ação humana em relação à sua salvação. A sinopse do tópico: por si só o crente não pode ser salvo, pois é o Espírito Santo quem opera no homem o desejo da salvação. Então é a sinopse desse tópico.